Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Edemar Furman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e hoje é para mim uma grande alegria, uma satisfação compartilhar com você um momento de estudo da Santa Palavra de nosso Deus. Estamos fazendo uma série de estudos no Evangelho de Lucas e hoje nós vamos fazer então a sequência desse estudo com o capítulo número 3 do Evangelho, da história do nascimento, da vida, de tudo aquilo que Jesus fez, registrado e narrado conforme Lucas. Para que a gente possa entender o capítulo 3 deste importante Evangelho, precisamos conectá-lo aos capítulos 1 e 2, ao que já veio antes. O Lucas é um evangelista muito preciso em suas informações. Ele nos dá, por exemplo, não apenas o cenário geográfico, o local onde as coisas aconteceram, mas também nos dá uma noção de tempo, de quando isso aconteceu. E isso é assim no capítulo 1 e 2, que narram o nascimento de Jesus e de João Batista, mas também é no capítulo 3. Só que tem um pequeno detalhe. Há um grande salto de tempo entre os capítulos 1 e 2, especialmente com relação a Jesus, né? Que nos conta, então, o nascimento de Jesus, a sua idade bem precoce, e depois, ali no capítulo 2, nós temos também quando Jesus, aos 12 anos, está no templo em Jerusalém. A primeira infância, Jesus ainda bebê, nos braços de sua mãe Maria, lá no templo, sendo apresentado, depois 12 anos de idade, e agora um salto no tempo, quando o próprio texto de Lucas 3 vai nos informar que Jesus estava próximo dos 30 anos de idade. Portanto, esse salto no tempo, ele é importante para que a gente possa entender todas as informações que Lucas está nos dando. E diz assim, então, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Neste tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. E o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. Lissânias era governador de Abilene. Tudo isso é só o primeiro versículo. Nota como para Lucas é importante as informações precisas, tanto de local como de data. Nós estamos agora situados aonde tudo isso aconteceu e quando. Porque basta ver na história do mundo, quando esses governadores romanos exerceram a sua autoridade, que nós temos uma ligação, então, com a história de Jesus, uma relação direta com os acontecimentos da vida do Salvador. Portanto, tudo isso é importante para a história. Mas no versículo 2, Lucas registra um detalhe muito curioso e muito importante. O versículo 2 começa dizendo assim: Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. O João que nós chamamos mais tarde de João Batista, porque no capítulo 3, João batiza Jesus. Portanto, no versículo 2, Lucas conecta Jesus também com o povo de Deus, com o povo de Israel, lá do Antigo Testamento, ao citar Anás e Caifás como os grandes sacerdotes. Jesus está presente não apenas na vida da história comum, na nossa história, na vida do mundo. Mas Jesus também está presente como cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento, inserido dentro do contexto do povo de Deus, que Deus havia escolhido lá nos tempos imemoriais do Antigo Testamento, o povo de Israel. E assim, então, começa aquilo que o capítulo 3 de João chama de a mensagem de João Batista. Ainda no versículo 2, e foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. É mais ou menos a mesma linguagem que a própria Bíblia usa lá nos tempos do Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, para o chamado dos profetas. Isaías, Jeremias, talvez os mais relevantes, né? Os profetas mais proeminentes do povo de Israel. Lá no começo do livro de Jeremias, por exemplo, está dito algo mais ou menos assim. Quando o rei tal nasceu e assim por diante, a mensagem de Deus apareceu a Jeremias. E Isaías é a mesma coisa. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e elevado trono e veio a minha palavra do Senhor.
Portanto, a linguagem que Lucas usa na descrição do chamado do último profeta, João Batista, é muito similar à linguagem do Antigo Testamento. A mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E é interessante a continuação da história. E João atravessou toda a região do Jordão anunciando esta mensagem. A gente às vezes tem a noção de que o João Batista é um ermitão, né? Que está parado lá no deserto, que é uma pessoa fixa lá, e nós temos que procurá-lo. Olha o que diz o versículo 3. João percorria, atravessou toda a região do Jordão. João estava no meio do povo. João estava lá, se movimentando. João estava circulando com a sua mensagem de arrependimento no meio do povo. Quando ele tornou-se então famoso, quando já não mais circulava, as pessoas iam lá ouvir. Mas no começo do seu trabalho, ele circulava lá onde as pessoas estavam para ouvirem o que ele tinha para dizer. E a mensagem de João é uma mensagem muito pesada. João tem palavras duras e ácidas da parte de Deus. Versículo 4 em diante, então, nos fala do arrependimento, né? Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e Deus perdoará vocês. E no versículo 4, a conexão com o Antigo Testamento, que a gente já fez, mas está aqui. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar. A Bíblia nos apresenta João Batista, João, filho de Zacarias, como o precursor, o preparador para a chegada de Jesus, que retiraria, que removeria tudo aquilo que pudesse causar ruído na comunicação entre Deus e as pessoas. Portanto, está aqui, preparem um caminho para o Senhor passar. Agora, no versículo 7, João Batista, falando de Jesus, já é uma pessoa famosa. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Agora, as pessoas vão lá ouvir e escutar e receber a mensagem que o João tinha para trazer. As multidões, esse detalhe também é importante, era bastante gente. E olha as palavras pesadas de João aqui. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Olha que palavra pesada. Olha que anúncio bem pesado para aquele povo. Mas tem um porquê disso. João está dentro do território judaico. João está dentro do povo de Israel pregando. Um povo que se julgava superior aos outros. Um povo que se julgava e era realmente escolhido por Deus, mas não porque fosse melhor que os outros. Aquele povo foi escolhido porque Deus ama aquele povo. Não porque ele fosse melhor que os outros. Mas no seu entendimento, aquele povo se julgava melhor que as pessoas. Nós somos o povo escolhido, portanto, arrepender-se do quê? Se nós cumprimos a lei de Deus perfeitamente, do que eu preciso pedir perdão? Portanto, a mensagem de João Batista não estava sendo bem entendida, especialmente pela liderança do povo. Portanto, não estava fazendo muito sentido. E por isso João tem essas palavras pesadas. Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não fiquem dizendo uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que destas pedras Deus pode fazer descendentes, filhos de Abraão. Há um jogo de palavras aqui no original grego, onde o autor, Lucas, cita pedras e filhos com palavras parecidas para fazer então esse jogo de palavras. Dessas pedras duras, Deus pode transformar em filhos, queridos e amados de Deus. Portanto, esse jogo de palavras da dureza de coração daquele povo que mesmo ouvindo a mensagem de Deus não se arrependia. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz, diz o versículo 9. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e lançada ao fogo. O fogo da condenação, o fogo do inferno. Que bonita essa palavra. De uma certa forma, quando ela é bem entendida. Olha só, o machado já está posto, está pronto para cortar as árvores pela raiz. Mas o corte não foi feito. Ainda é tempo de arrependimento. Deus ainda está nos concedendo oportunidades de revermos a nossa vida, os nossos conceitos. Deus continua nos dando oportunidades de arrependimento.
Veja que bonita esta mensagem de João Batista para um povo que precisava ouvir esta mensagem, que precisava de arrependimento, de transformação e mudança de vida. O texto continua também de uma forma muito bonita. Então o povo perguntava, as pessoas perguntavam a João, o que devemos fazer? E ele respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram perto e perguntaram a João o que nós devemos fazer. Não cobrem mais do que a lei manda? Respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, e nós? O que nós devemos fazer? Ao que João respondia, não tomem dinheiro de ninguém pela força nem por meio de acusações falsas. Contentem-se com o seu soldo ou fiquem contentes com o salário que vocês recebem. Olha que interessante. João não dá uma receita extraordinária, completamente diferente. João não diz, saiam da família de vocês, larguem o emprego, vão morar num mosteiro, por exemplo, saiam do mundo. De forma alguma. João simplesmente está dizendo, continuem cumprindo os deveres de vocês, mas façam isso de maneira correta. Vocês que são cobradores de impostos, não sejam desonestos no desempenho de vossas funções. Façam isso corretamente. Vocês que são soldados, não tomem dinheiro dos outros à força. Afinal de contas, soldados são os homens mais parrudos que andam por aí, né? Armados também, andam em grupos. Eles teriam condições de tirar dinheiro das pessoas à força. Não façam isso. Lembram da morte de Jesus também? Que alguns fariseus subornaram, algumas autoridades religiosas subornaram soldados para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus? Pois é, não deem falso testemunho contra ninguém. Aqui, Lucas está dizendo, né, na boca de João Batista, Deus está nos falando para vivermos a nossa vida da maneira correta. Apresentarmos frutos dignos de arrependimento lá onde nós estamos. Na nossa condição de pai, mãe, filho, irmão, de cidadão, de trabalhador, de patrão. No papel que nós estamos desempenhando, Deus espera que seja bem feito, como um filho. Não como uma pedra que tem um coração empedernido, mas como um filho que foi tocado e transformado pelo batismo e pela mensagem da palavra de Deus. Olha que bonito o versículo 15. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Quando a palavra de Deus é pregada clara e puramente, quando a mensagem de Deus chega nos ouvidos e no coração das pessoas, as esperanças aumentam. Que bonito este versículo. Mas a sequência também é bela. Quando João Batista sabe o seu lugar, João Batista é bem claro em dizer que não, eu não sou o Messias. Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, alguém que eu não tenho sequer a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo, esses contrastes, né? Olha que interessante, os contrastes que Lucas coloca aqui na boca do João Batista. Não tenho nenhuma importância, eu sou um servo daquele que virá, ele sim merece toda a importância. A humildade de João e a glória de Cristo. Esse é o primeiro contraste. Mas ele mesmo diz, eu batizo com água, mas Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo, os extremos. E lembra que antes ali falou-se do machado, que está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto vai ser lançada no fogo, o fogo da condenação. Aqui, quando Lucas fala do machado na raiz, é o fogo do inferno, o fogo da condenação para aqueles que têm o coração empedernido. Por outro lado, Jesus batizará com fogo. João com água, Jesus com fogo. Ou seja, foi Jesus que enviou junto com o Pai o Espírito Santo ao mundo. Que lá no Pentecostes é representado como chamas de fogo, como línguas de fogo. A outra representação do Espírito Santo. Chamas de fogo e a pomba, que vai aparecer logo no batismo de Jesus na sequência. Esses contrastes, né? Fogo e água, humildade de João e a glória de Cristo. É bonito ver esses contrastes nas palavras de Lucas aqui na história de João Batista. Portanto, essa humildade de João em saber o seu lugar coloca Cristo em evidência. Eu não tenho sequer a honra de desamarrar as correias de suas sandálias. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava para que eles mudassem de vida, diz o versículo 18. Portanto,
mudança de vida lá onde nós estamos. Não precisamos abandonar a família, o emprego, não precisamos abandonar a nossa vida, mas vivê-la de acordo com a vontade de nosso Deus. Esta é a mensagem de arrependimento que João Batista traz para um povo de coração empedernido. Esta é a mensagem da palavra de Deus também para nós hoje. E agora vem a sequência da história, os versículos 21 e 22 que contam o segundo bloco de Lucas capítulo 3, o batismo de Jesus, de forma bem resumida. Enquanto os outros evangelhos, Mateus e Marcos, gastam vários versículos para contar todos os acontecimentos sobre Jesus e o seu batismo, Lucas conta em 2 pequenos versículos e diz assim: depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e desceu sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Importante o detalhe da presença da Trindade aqui, né? O céu abre e a voz anuncia: tu és meu filho. Portanto, se a voz tem um filho, automaticamente a voz é o Pai. Enfim, portanto, Deus Pai está presente por ocasião do batismo de Jesus. Tu és meu filho, que me dá muita alegria. O Espírito Santo toma uma forma corpórea, Espírito, que nós não podemos enxergar, que nós não podemos tocar, podemos sentir a sua presença, mas não vê-lo, não tocá-lo. Aqui no batismo de Jesus, ele assume a forma de uma pomba, para ser visto, para ser reconhecido por Jesus e também pelas pessoas à volta. E ali está a Trindade. Deus Pai, a voz, Jesus, Deus Filho está na água, o Espírito Santo. Esse detalhe é importante porque virá agora, logo na sequência, o versículo 23, com uma outra informação importante. E este versículo 23 abre o terceiro e último bloco de Lucas, capítulo 3, com uma informação importante. Jesus começou o seu trabalho. O batismo de Jesus é mais ou menos algo como que a sua instalação. Jesus foi colocado no seu trabalho oficialmente. Jesus agora toma posse do seu trabalho, do seu ministério. Jesus é instalado e começa oficialmente a trabalhar. É interessante que isso é colocado pelos outros evangelistas também. O que inaugura a figura pública de Jesus, quando Jesus se torna uma pessoa pública, começando a ensinar, a fazer milagres, a aparecer em público, é logo após o seu batismo. Portanto, olha que bonito isso. Na instalação de Jesus, quando Jesus toma posse do seu trabalho público e notório, a Trindade está presente. Deus Pai, abençoando aquele momento com a sua presença, o Espírito Santo, o próprio Jesus iniciando então a sua atividade pública. E aí o versículo 23 nos dá uma segunda, uma informação ainda mais completa. Diz assim: Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Lembra do salto do tempo? Capítulos 1 e 2 de Lucas, a primeira infância, Jesus ainda bebê, poucos dias de vida, sendo levado ao templo para ser apresentado, Simeão o toma nas mãos, né? Jesus com 8 dias de vida. Depois, no capítulo 2, Jesus com 12 anos de idade e agora aos 30 anos. Um grande salto no tempo, onde Jesus começa, então, o seu ministério público, a sua atividade pública. E aqui, nesse terceiro e último bloco do livro, capítulo 3 do livro de Lucas, nós temos os antepassados de Jesus, ou aquilo que chamamos de a genealogia de Jesus. Há uma lista de nomes aqui a partir então do versículo 23 em diante. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, e assim vai indo. Uma breve comparação: tem 2 grandes genealogias na Bíblia de Jesus. Uma está aqui, é o nosso texto, Lucas 3, versículos 23 a 38, e o começo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, o Novo Testamento começa com uma genealogia, os antepassados de Jesus. E é curioso que lá em Mateus, o primeiro evangelho e a primeira página do Novo Testamento, a genealogia de Jesus ela é traçada até Davi. Mateus apresenta Jesus como o filho de Davi, o descendente de Davi, para mostrar que Jesus é sim o cumprimento das promessas, dos
profetas do Antigo Testamento para aquele povo. Será chamado de filho de Davi. E aqui em Lucas, nós temos a genealogia universal, por assim dizer. Porque aqui Lucas puxa o fio da meada até Adão, o primeiro ser humano. E isso faz com que Jesus se torne um ser humano. Jesus veio morar entre nós. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para ser como um de nós. Para sofrer o nosso sofrimento, morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar e em nosso favor. Isso está por trás dessa genealogia universal de Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. E olha como termina. Olha o que diz o último versículo, 38, dessa sequência de nomes. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Com essa divindade de Jesus e com esta humanidade de Jesus colocadas numa só pessoa, nós temos o nosso Salvador, que na nossa teologia luterana é muito forte, é muito importante isso para nós. Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem numa só pessoa. O único ser no universo, o único ser que é assim. Ao mesmo tempo Deus e homem que veio para sofrer e morrer pela salvação da humanidade. Lucas já está apresentando isso, a sua teologia, através desses pequenos detalhes que estão escondidos atrás do texto. E esses temperos, essas coisas saborosas no texto bíblico, é que fazem com que a sua leitura, com que o estudo da palavra de Deus se torne ainda mais saboroso e mais gostoso. Por isso, muito obrigado a você que nos acompanhou nesta caminhada de Lucas capítulo 3. Os 3 grandes blocos, a mensagem de arrependimento de João Batista, a posse de Jesus no seu batismo e também a genealogia universal de Cristo. Muito obrigado a você que nos acompanhou na sequência do estudo de Lucas, capítulo 3. Legal? Neste momento, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com a sequência do nosso texto com Lucas, capítulo 4. Assista este e outros programas no Facebook, facebook.com/rádio da IELB, e também no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/rádio-cpt, nosso canal oficial no YouTube. Baixe este e outros episódios também pelo nosso podcast, lá no site da rádio, radiocpt.com.br/podcast. Lá você pode ouvir este e outros tantos programas e outras tantas edições de coisas interessantes para a sua vida, para o crescimento espiritual da nossa fé cristã. www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio Cristo para Todos, da Rádio CPT, também nas suas redes sociais. Foi um prazer ter estudado a Santa Palavra de Deus com você. O programa Crescendo em Cristo fica por aqui. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, e até a próxima oportunidade.